Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então mais uma vez à nossa disciplina de Finanças Corporativas. Hoje, pessoal, a ideia do nosso vídeo é a gente falar mais um pouco sobre avaliação de empresas. Pessoal, no vídeo passado a gente falou sobre algumas características iniciais sobre como é que a gente faz algumas avaliações de empresas. Pelo que eu tenho visto então, pessoal, do comentário de vocês, inclusive da atividade passada sobre avaliação de empresas, o que a gente tem que deixar bem claro, pessoal, é que a gente está então avaliando a alternativa de investimento em outras empresas. Então, se eu tiver com a intenção de fazer aquisição de uma outra empresa, seja ela uma empresa concorrente, uma empresa fornecedora, uma empresa cliente, não importa. Então, se você tem alguma estratégia, algum objetivo em adquirir alguma outra empresa, então a gente vai dar sequência no conteúdo que a gente tem falado, inclusive do vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui caso vocês tenham perdido, para justamente a gente entender agora a forma dos cálculos para entendimento melhor sobre como é que se faz a avaliação de uma empresa, ok? Com o intuito justamente para fazer a aquisição dela. Então, pessoal, como a gente viu na aula passada, a gente entendeu melhor as características do processo de avaliação, ou que a gente tem chamado de valuation, com as suas características, inclusive alguns métodos. Hoje, pessoal, a gente vai começar a dar destaque sobre o fluxo de caixa descontado. Mas para isso, pessoal, a gente tem que entender e melhorar a nossa compreensão sobre alguns elementos muito importantes. Aqui, pessoal, deixa eu destacar para vocês o seguinte, deixa eu só fazer uma correção aqui, deixa eu colocar 95%, talvez não dê ainda, mas deixa eu fazer alguma análise aqui rapidinho, pronto, não funcionou, volta, o que está faltando aqui, isso, agora vai. Tá, então pessoal, do que a gente tem visto, imagine a situação hipotética. E pessoal, a gente tem que levar em consideração o seguinte, dentro do processo de análise de avaliação da empresa, a gente também tem que levar em consideração quais foram as fontes que estão financiando as nossas operações. Então imagina que existe então a possibilidade da gente fazer a aquisição de uma empresa concorrente, ou uma empresa qualquer. Então, nesse sentido, a empresa ela tem que avaliar de que fonte que ela vai retirar as fontes de financiamento para fazer a aquisição daquela outra empresa. Vai ser de capital próprio? Vai ser de capital de terceiros? Então, a gente tem que entender que, para cada uma dessas possibilidades, seja capital próprio ou capital de terceiros, a gente está falando em uma necessidade de fazer uma retribuição sobre esse investimento feito. Os sócios vão querer ter um interesse sobre essa operação, ou seja, eles vão querer então um retorno sobre esse investimento, caso eles façam do capital próprio. Ou, então, se vocês fazem a utilização de capital de terceiros, existe a necessidade da empresa buscar fontes de financiamento com os bancos ou instituições financeiras e elas vão cobrar juros para realizar essa operação. Então, nesse caso, a gente tem que entender que as fontes de financiamento vão ser muito importantes para a gente entender como é que a gente vai fazer a avaliação com base, com base nessa opção de fluxo de caixa descontado. Observem aqui o primeiro exemplo, pessoal. Só para a gente entender como é que a gente vai realizar esse cálculo do fluxo de caixa descontado com essa mesma lógica como a gente mencionou agora há pouco. Então, imagine então que você pretende comprar um carro usado, avaliado no valor de R$30 mil, mas percebe que ele é um investimento arriscado, tendo em vista que esse veículo ele já tem uma alta rodagem e as peças desse veículo ele está em um estado não muito confiável. Dessa maneira, então, pessoal, eu pergunto para vocês, vocês concordam que esse valor inicial ele tem que ser revisto? Esse valor de 30 mil ele precisa ser revisto dada essas condições? Se vocês concordam, pessoal, com base em qual critério que vocês então apoiariam a justificativa para fazer essa redução? Imagina então o seguinte, pessoal, vocês vão comprar esse carro com a intenção de ter um ganho com ele. Então, digamos que seja uma empresa que você está querendo ganhar, digamos,
objetivamente, se você fosse avaliar que o retorno que esse carro teria, que esse investimento de 30 mil reais trouxesse retornos no valor de 10 mil reais durante 5 períodos, ou 5 anos, então, nesse caso, se você investiu 30 mil reais, mas você vai ter que fazer reforma, você vai ter que consertar qualquer tipo de reparo que o veículo precisar, enfim, você acredita então que esse carro ele vai ter uma certa manutenção que você vai precisar fazer, ou seja, de alguma maneira então você avalia que existe então um risco envolvido nessa operação. No caso então existe o risco do veículo quebrar, então você vai perder todo o seu investimento. Existe a possibilidade então de você ter que fazer periodicamente em pequenos investimentos para cumprir com para que esse veículo ele, de fato ele consiga manter as entradas de 10 mil reais, que dessa forma então você percebe que de certa forma esse veículo de 30 mil reais ele não sai para você no mesmo valor de 30 mil reais. Então nesse caso, pessoal, se a gente retornar em alguns conceitos que a gente já tem utilizado na nossa disciplina, como por exemplo o valor presente líquido e a taxa interna de retorno, a gente pode então perceber que, caso você considere a possibilidade que esse veículo ele não tem nenhum risco e o valor que ele tiver, ele vai ter então um custo zero para você manter o carro, dada os teus investimentos. Então nesse caso, se você investiu 30 mil e teve 5 períodos recebendo 10 mil reais, então você vai ter um valor presente líquido nessa operação de 20 mil reais líquidos. Então nesse caso você já retorna para o teu investimento 20 mil reais. Nesse caso, para essa operação, se a gente analisasse então a taxa interna de retorno, está dizendo então que essa operação te dá uma taxa interna de 19,86%, certo? Agora, pense o seguinte, imagine então que a cada período de um ano, você tem que fazer reparos no valor de 20% dessas entradas. Então, digamos que você tivesse que fazer... você tivesse então um custo de 20% para cada entrada que você tivesse, ou seja, você reserva 20% do que você ganhar referente a esse veículo, você reserva para fazer pagamentos de manutenção nesse carro. Então, nesse caso, tendo em vista que a gente já sabe a tiro dessa operação, se vocês restringem 20% das tuas entradas, então descontando a valor presente, sabendo então que a minha tira é de 19,86%, o que isso aqui significa, pessoal? Quer dizer então que qualquer valor acima disso, então eu estou trazendo um VPL negativo. Por quê? A TIR é o valor da taxa de desconto que vai zerar o meu valor presente, como a gente já viu nos outros conteúdos da nossa disciplina. Então, nesse caso, eu sei que 20%, que seria o valor que eu iria reter para essa operação em cada um dos períodos, me retornaria então um valor negativo para esse investimento. Ou seja, eu posso dizer então que esse investimento, dada essas condições que eu estipulo hoje para esse veículo, ele não está me valendo a pena, ele não está me trazendo o retorno estimado de 10 mil reais e que seja vantajoso para esse investimento. Deu para entender aqui, pessoal? Ou seja, se eu levo em consideração essa taxa de 20%, esse meu investimento não vale a pena. Agora, a pergunta que vocês precisam se fazer é a seguinte: como é que eu acho esse valor de 20%? Quais são os critérios que me fizeram levar para estipular esse valor de 20%? Então, é isso que a gente vai ter que levar em consideração, porque quando a gente falou sobre TIR e VPL, a gente falou sobre custo de capital. Custo de capital, pessoal, se vocês lembram muito bem, inclusive eu vou deixar o link para o vídeo que a gente mencionou sobre custo de capital. A gente elencou então que, de uma forma geral, o custo de capital ele vem referente à tua fonte de financiamento. Então, a minha fonte de financiamento, seja de capital próprio ou capital de terceiros, eu busco então uma remuneração a esse investimento, que é o que a gente mencionou aqui atrás.
foi estipulado, então, dado critérios relacionados a risco do investimento. Observem aqui, então, que eu tinha a necessidade, dada a condição daquele veículo, que eu precisaria, então, manter 20% do que eu ganhar relativo a esse veículo, eu precisava, então, retornar esse valor para fazer a manutenção desse carro, para manter, então, as entradas em R$10.000. Então, nesse caso, foi uma avaliação que a gente fez sobre o risco dessa operação que a gente levou em consideração para fazer o cálculo, então, se esse investimento era viável ou não. Então, no caso, o custo de capital ele tem uma participação muito significativa quando a gente falar sobre avaliação de empresas. Então, no caso, o que eu preciso destacar para vocês é o seguinte. Na abordagem, então, do custo de capital, o valor da empresa ele vai ser obtido quando a gente fizer o desconto do fluxo de caixa livre, que a gente vai mencionar daqui para frente, para a empresa a um custo médio ponderado de capital. E é exatamente o conteúdo que a gente vai mencionar hoje. Porque observem então que as empresas não necessariamente elas precisam confiar nem 100% de capital de terceiros e nem 100% na capital de capital próprio. Você pode fazer uma mescla de fontes de financiamento, certo? Eu posso buscar uma parcela de capital próprio e uma parcela de capital de terceiros. Então, nesse sentido, a gente precisa fazer um custo médio ponderado de capital. Então, embutido nesses valores estão todos os benefícios fiscais que a gente tem que levar em consideração, porque, afinal de contas, a gente não necessariamente vai ter líquido R$10.000, como no exemplo anterior, a gente vai ter que pagar alguns juros de acordo com o período. Então, a gente pode ter imposto de renda, contribuição social. Então, nesse caso, o meu fluxo de caixa para as empresas, a gente vai incorrer em algumas fontes de algumas alíquotas que vão incorrer no nosso fluxo de caixa que a gente precisa fazer os descontos. Então, nesse caso, a gente tem que levar em consideração isso também, porque então no custo da minha dívida, o imposto sobre o meu capital, ele também vai ter que ser levado em consideração, e o risco adicional esperado associado à dívida. Então, nesse caso, todos os elementos que a gente precisa levar em consideração são o custo de capital ponderado, que é o que a gente mencionou aqui atrás, as próprias projeções de caixa e o período de análise que a gente vai fazer, certo? São essas inferências que eu consigo resumir nesses 3 itens. E para a aula de hoje, pessoal, a gente vai dar destaque para o custo ponderado de capital. Então, eu coloco o WACC porque ele quer dizer, então, que ele veio do inglês, então é como se a gente estivesse dizendo custo ponderado, custo médio ponderado de capital. Então, o custo médio ponderado é justamente o que a gente tem mencionado, porque, lembra, na disciplina de finanças, de administração de capital de giro, pessoal, se vocês tiveram essa disciplina comigo, inclusive nos vídeos que eu tenho falado sobre isso, eu menciono para vocês que uma empresa, ela precisa ser demonstrada dentro do teu balanço patrimonial todos os teus bens para realizar as tuas operações. Então eu compro imóveis, eu faço investimentos. Só que esses valores dos nossos bens, os direitos que a empresa possui, eles foram financiados, ou seja, pelo passivo ou pelo patrimônio líquido. Então as minhas fontes de financiamento são de capital de terceiros ou capital próprio. Então, nesse caso, eu preciso ponderar o investimento de alguma maneira. Então, nesse caso, como a gente já tem falado sobre isso, a gente já tem mencionado nessa disciplina de finanças corporativas, a gente já explorou a relação entre risco e retorno, e a gente também tem falado sobre o risco sistemático. Então, a gente já tem falado sobre alguns dos elementos que vão fazer ou vão ter alguma relação com a análise de investimentos, mais precisamente uma análise de aquisição, de avaliação de empresas. Então, o que a gente tem que levar em consideração aqui, pessoal, é que então a gente estava focado então em como são percebidos esses retornos arriscados de compra de títulos mobiliários do ponto de vista, por exemplo, de um acionista de empresa. Então, até agora, isso tem nos ajudado a entender mais sobre alternativas disponíveis para um investidor no mercado de capitais. O que a gente tem que
levar em consideração agora é que a gente tem que entender como é que esses títulos eles são percebidos e como é que a gente vai interpretar os retornos pelo ponto de vista das empresas que emitem esses títulos. Basicamente, então, porque o fato importante aqui é que o retorno que o investidor recebe sobre um título é justamente o custo desse título para a empresa que o emitiu. Certo, pessoal? Por quê? Lembra que a gente tem mencionado que existem duas fontes de financiamento quando a empresa ela busca os mercados de capitais. Então, por exemplo, existe a possibilidade, então, de, quando a gente fala sobre capital próprio, a empresa abrir capital para acionistas. Então, quando a empresa ela vende ações para pessoas interessadas, então ela está adquirindo um investimento ao seu capital financiado por investidores que a gente tem chamado de acionistas. Então essas pessoas, esses acionistas, eles possuem de certa forma uma participação no resultado desse negócio. A outra possibilidade é, tendo em vista que existe essa possibilidade de abrir capital como uma fonte de financiamento, a outra possibilidade também é abrir capital para terceiros, fazendo então a possibilidade de você emitir títulos de dívida, que também foi um outro conteúdo que a gente já mencionou na nossa disciplina. Então, títulos de dívida, você tem uma obrigação com terceiros de remunerá-los com o valor contratual para aquele título de dívida. Então, nesse caso, você se financia, o dinheiro entra no caixa, mas você possui uma obrigação com terceiros. Ok, pessoal? Então, essas são algumas das possibilidades da gente fazer, um financiamento para o nosso negócio. Então, a gente pode utilizar esse dinheiro para fazer a aquisição de uma outra empresa, só que, ao mesmo tempo, esse dinheiro que a empresa possui no mercado, essas obrigações que a empresa possui no mercado, elas se tornam, então, custo de capital, que é um dos elementos que a gente vai mencionar daqui para frente como fonte de cálculo para o nosso retorno do fluxo de caixa descontado. Mas prestem atenção como é que a gente interpreta melhor o cálculo de custo de capital ponderado. Pessoal, então, para retornar em alguns elementos que a gente já tem falado, observem o seguinte. Quando a gente fala, então, sobre retorno exigido de uma empresa como fonte de custo de capital, observem um exemplo. Quando a gente diz, então, que o retorno exigido sobre o investimento ele é de 10%, o que a gente quer dizer com isso é que, então, um investimento ele vai ter um valor presente líquido positivo a partir do momento que o retorno que você tiver exceder essa expectativa de 10%. Então, basicamente, o que isso quer dizer, ou como a gente pode interpretar isso, é que o retorno que você deve ter, ele deve ser maior que 10%, porque de alguma maneira você está querendo compensar os seus investidores pelo capital que eles utilizaram para financiar esse projeto. Então, basicamente, eu posso assumir que esses 10% eles se tornam o custo de capital associado para esse investimento, certo? Então, é isso que a gente tem que lembrar. E como é que a gente calcula que esse custo de capital, quer dizer, aqui, pessoal, eu tenho que retornar aqui. Cada vez, então, que eu falar que então eu tenho um retorno exigido, então eu tenho um interesse sobre aquela operação, esses termos, eles basicamente vão se resumir ao que a gente tem chamado até agora de custo de capital. E ele é super importante para a gente calcular o fluxo de caixa descontado. Então, mantenham sempre em mente que qualquer retorno ou expectativa que eu tiver sobre um investimento, ele vai ser levado em consideração como se fosse, então, o meu custo de capital para aquela operação. Para isso, então, se a gente tem fontes de financiamento distinta, seja capital próprio ou capital de terceiros, é importante, então, que a gente pondere a minha estrutura de capital. Nesse caso, então, percebam que, daqui para frente, sempre quando a gente utilizar o símbolo E, eu estou dizendo, então, eu estou simbolizando o valor de mercado do capital próprio da empresa.
Então eu estou valorizando, ou estou demonstrando o valor de mercado do capital que a empresa possui no mercado. Para isso, então, a gente vai tomar então o número de ações que a empresa possui em circulação e multiplicar esse número pelo preço da ação para achar o valor de mercado. Mas a gente já vai simbolizar isso daqui para frente. Mas leve em consideração que vai ser feito dessa maneira. De igual maneira, quando a gente utilizar o símbolo D, eu estou querendo demonstrar o valor de mercado da dívida. Então, é o valor de mercado do capital próprio. Então, aqui é capital próprio de certa forma, dos investidores ou dos acionistas. E o capital, o símbolo D, ele está mostrando o valor de mercado da dívida que eu tenho com terceiros. Então, as dívidas que eu possuo no mercado com terceiros. Então, nesse caso, o valor de mercado ele vai se dar da seguinte maneira. No passivo não circulante, o cálculo ele vai ser feito multiplicando o preço de mercado de um único título de dívida pelo número de títulos que a empresa possui em circulação, certo? Então, símbolo é capital próprio, símbolo D, valor de mercado da dívida que a empresa possui. Então, se houver, digamos então, que a empresa ela emitiu dívidas com terceiros e ela possui então acionistas no mercado de capitais, a forma para eu encontrar então o valor de mercado da minha empresa, então se eu quiser achar o valor de mercado, eu vou ter que utilizar então o símbolo V para demonstrar exatamente isso. O valor de mercado da minha empresa ela vai ser o somatório do valor do mercado de capital próprio e o valor de mercado de dívida que a empresa possui, certo? Então, se eu pegar isso aqui, o valor de mercado que a empresa possui no total, dividir por cada um desses elementos, então se eu pegar o V, passar dividindo pelo valor do capital próprio da empresa e pelo valor de dívida, eu encontro 100%. E aqui, então, eu vou achar o percentual, a representatividade que cada um possui sobre o valor de mercado total da minha empresa. Por exemplo, aqui eu destaco o seguinte, pessoal. Digamos, então, que uma empresa ela possui um valor total de mercado, ou ela possui, na verdade, um valor de mercado das suas ações calculado no valor de 200 milhões de reais. Então, aqui é o valor de capital próprio no valor de 200 milhões. E o valor total da minha dívida é de 50 milhões de reais, sabendo, então, que eu tenho que o valor de mercado da minha empresa é o valor de capital próprio mais capital de terceiros, então eu sei que essa empresa ela tem um valor de mercado de 250 milhões. Se eu estou querendo analisar, então, as proporcionalidades de quanto equivale cada uma delas com relação ao meu valor de mercado, então eu sei que, sabendo que o valor de mercado é de 250 milhões, capital próprio, deixa eu até colocar aqui do lado, então o valor de capital próprio é de 200 milhões e o de capital de terceiros é de 50 milhões, se eu fizer a divisão então de 200 pelo total de 250, eu sei que a representatividade que eu tenho de capital próprio com relação ao valor de mercado da minha empresa é de 80% e que de capital de terceiros com relação ao valor de mercado é de 20%. Então, dessa maneira, eu completo os 100% do valor de mercado que essa empresa possui com relação a capital próprio e capital de terceiros. Dessa maneira, pessoal, a gente sabe, então, encontrar ou ponderar quanto é que a gente tem para cada uma das nossas fontes de financiamento. O que a gente tem que levar em consideração é, do que a gente receber de caixa, o que entrar de retorno no lucro, lembra lá, o lucro líquido do nosso negócio é o retorno que eu tenho sobre o meu investimento. Então, eu tenho que levar em consideração que até chegar no meu lucro líquido, existem, então, impostos que vão incorrer no meu custo de capital. Perceba, então, o seguinte, se, por exemplo, eu fosse colocar num capital, digamos que eu fosse pegar, então, um empréstimo de 1 milhão de reais e tivesse juros de 9%. Então, nesse sentido,
do resultado que eu tivesse das minhas operações, se eu tivesse tributos para essa operação de 34%, eu sei que dos juros que eu teria que devolver de 90 mil reais, que seria 9% de 1 milhão, eu teria que então descontar dessa operação 34%, que seriam então tributos para essa operação. Então, nesse caso, se eu quero saber qual que vai ser os juros após a retirada desses impostos de 34%, é a mesma coisa que se eu fizesse 90 mil vezes 1 menos o 0,34, o que me sobra é justamente 59.400, referente então à retirada desses tributos para essa operação de juros. Então, a taxa de juros após os impostos é justamente pegar 59.400, dividir pelo valor do empréstimo de 1 milhão, eu sei então que os juros ele não foi integralmente de 9%, mas sim de 5,94%, porque eu retirei ou paguei tributos de 34%, certo? Então isso é uma das formas para a gente entender que o meu custo de dívida com terceiros, a gente vai ter então que fazer provavelmente o pagamento de alguns impostos ou alguns tributos. Então, que nesse caso, se eu fosse calcular quanto é que seria então o custo de capital para capital de terceiros, não seria 9%, mas sim eu teria que fazer o cálculo de 9% vezes 1 menos 0,34, que é o valor dos meus tributos que eu vou pagar para essa operação. Então, nesse caso, o valor que eu teria então de taxa após impostos seria de 5,94%, certo? Sabendo todos esses elementos, eu então consigo chegar num custo médio ponderado de capital, que é justamente o meu WACC. Nesse caso, então, eu vou ter que levar em consideração os seguintes elementos. Eu estou então achando a porcentagem de financiamento do patrimônio multiplicado pelo custo de capital próprio, mais aqui eu tenho a porcentagem de financiamento da minha dívida vezes o custo que eu tenho de dívida vezes 1 menos essa taxa de impostos que eu mencionei anteriormente. Aqui então eu estou ponderando qual que é o custo do meu capital próprio. Ok, pessoal? Então dessa maneira eu acho então o meu custo médio ponderado de capital. Vamos fazer um exemplo? Observe o seguinte. Digamos então que uma empresa ela tem 1,4 milhões de ações em circulação. No momento, a cada ação ela está sendo vendida a R$20. Se a dívida que a minha empresa é negociada publicamente e há pouco tempo ela foi cotada em 93% do valor de face, então estou falando de um título de dívida que hoje possui 93% do título de face, do valor de face, o valor, sabendo que o valor de face é de 5 milhões e o retorno para essa operação vai ser, ela foi fixada em 11%, a gente tem que tentar encontrar o custo médio ponderado, também levando em consideração que alguns elementos como taxa sem risco foi de 8%, prêmio de risco para essa operação é de 7% e que o beta para essa empresa tem sido de 0,74%. Esses elementos, pessoal, também levando em consideração uma alíquota tributária de 34%, então o primeiro passo é justamente a gente achar qual que é o custo de capital próprio. Para isso, eu preciso retornar naquele cálculo que a gente tem utilizado, que a gente utilizou inclusive para fazer então uma estimativa de capital, de como é que seria então uma avaliação de uma ação no mercado. Para isso, a gente tem que relembrar os principais elementos. O RF, então, aqui a gente está falando sobre uma taxa livre de risco, somado então pelo beta, o beta dessa carteira, no caso o beta que a empresa possui com relação ao mercado, e ele vai ser multiplicado
Isso aqui então refere-se ao prêmio que eu tenho para investir nessa empresa. Nesse caso então, o resultado disso vai me devolver o custo de capital próprio. Então eu vou jogar os elementos. 8% é o risco livre de capital, mais 0,74 é o valor do beta, multiplicado então pelo prêmio de 7%, me devolve então que essa empresa no mercado, ela tem então um custo de capital próprio de 13,18%. Certo? O exercício ele já deu qual que é o custo da dívida. Por quê? Com relação a terceiros, então todo o título de dívida que eu coloquei no mercado, ele já tem estipulado que ele vai ter então um retorno de 11%. Então, custo de capital próprio é de 13,18% e custo de dívida com terceiros é de 11%, certo? Para isso, agora eu tenho que achar qual que é a representatividade de capital próprio e de capital de terceiros com relação ao valor de mercado dessa empresa. Então, para isso, o capital próprio total ele vai ser o valor das ações, que então a empresa colocou 1,4 milhões de ações em circulação, a cada uma estipulada em R$20, ou seja, ela financiou para acionistas 28 milhões. Ou seja, entrou 28 milhões de dinheiro financiados para o patrimônio líquido dessa empresa. Ou seja, capital próprio. Depois, a empresa colocou no mercado 5 milhões de reais. Então, tem um valor de face de 5 milhões de reais. Só que, atualmente, ela possui um valor de face de 93%. Ou seja, atualmente, hoje, meu custo da dívida está em 4,65 milhões. Se eu fizer o somatório desses dois, eu tenho o valor de mercado dessa empresa. É 28 milhões, mais 4,65 representa 32,65 milhões. Então, a participação de cada um no valor de mercado, eu sei então que de capital próprio eu tenho participação de 85,76% e de capital de terceiros de 14,24%. Se eu jogar todos esses valores que eu encontrei, do custo de capital próprio, do custo da dívida e essas representatividades, eu vou encontrar então o meu custo médio ponderado de capital. Então o meu WACC vai ser a representatividade de capital próprio, que eu achei de 85,76, vezes o custo de capital próprio, então tudo de capital próprio eu estou jogando aqui, então 13,18, mais a participação do capital de dívida com capital de terceiros, que foi de 14,24, vezes o custo da minha dívida de 11%. Se eu multiplico por 1 menos a alíquota de 34%, eu vou então achar, no somatório dos dois, eu vou achar então o meu WACC de, deixa eu colocar o valor de 12,34. Então eu descobri então que, dada essas condições, o retorno esperado, dada essas condições de ponderação de custo de capital de terceiros com custo de capital próprio, é no valor de 12,34%. Ok, pessoal? Então, dessa maneira, a gente faz um cálculo sobre o custo médio ponderado de capital para depois a gente começar a ter uma noção sobre como é que isso aqui vai influenciar na análise de fluxo de caixa descontado. Ok, pessoal? Então isso aqui é muito importante. A nossa aula vai parar por aqui para não dar muita sequência e não encher vocês de muito conteúdo, mas por enquanto fixem nesse conteúdo porque ele vai ser muito importante daqui para frente. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade em colocar aqui nos comentários, entrem em contato da melhor forma que vocês acharem possível, para a gente não perder nada sobre esse conteúdo e acabar criando mais fonte de conhecimento sobre finanças corporativas. Ok, pessoal? Então, aguardo a participação de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!